Oi, bora conversar hoje sobre 1 Reis, capítulo 3. Vamos lá, um capítulo fundamental. A gente começa vendo Salomão já consolidando o reinado dele, né? Isso firmando o poder, fazendo alianças políticas importantes, como aquela com o Egito. Mas tem um detalhe que, sim, chama atenção logo no início. Uhum, Mesmo ele sendo descrito como alguém que amava a Deus, que seguia os passos do pai Davi, sim, ele e o povo ainda faziam aqueles sacrifícios nos chamados lugares altos. é verdade. Eram locais de culto que existiam, sabe? Antes da construção do templo em Jerusalém, uma prática antiga. E Gibeão era o principal desses lugares, né? O mais importante. Exatamente. E é lá que Salomão faz uma oferta, assim, gigantesca. 1000 holocaustos. 1000. É muita coisa. Eram ofertas queimadas inteiramente, né? Isso, um ato de devoção bem intenso. E é nesse contexto, lá em Gibeão, que acontece algo extraordinário. O sonho. O sonho. Deus aparece a Salomão durante a noite. E a proposta divina é bem direta, né? Peça o que quiser que eu lhe dê. Imagina receber uma oferta dessas. Aberta, assim. Que responsabilidade na resposta, hein? E a resposta de Salomão é muito, muito reveladora. Primeiro, ele reconhece a bondade de Deus, especialmente com Davi, o pai dele. Uhum. Mas aí, diante da oferta, ele se coloca numa posição de muita humildade. Como assim? Ele fala que é apenas um menino, diz que não sabe como ele dá direito, que sente o peso de governar um povo tão numeroso. Ele expressa a própria inexperiência, sabe? Entendi. E o pedido dele, então? O que ele escolhe pedir? Bom, ele não pede vida longa para ele mesmo, não pede riquezas, nem pede para Deus derrotar os inimigos dele. Que seria o mais óbvio para um rei, talvez. Exatamente. O que ele pede é um coração sábio, discernimento. Para quê? Para governar o povo com justiça, especificamente para conseguir distinguir entre o bem e o mal. Nossa, é um pedido totalmente focado na função, né? Necessidade do cargo. Perfeito. Não é um benefício pessoal direto, mas a ferramenta que ele precisava para a tarefa que tinha pela frente. E qual foi a reação de Deus a esse pedido tão diferente? A reação divina foi de imenso agrado. Deus fica satisfeito justamente porque ele não pediu aquelas coisas mais pessoais, como riqueza ou a morte dos inimigos. Faz sentido. E por causa disso, Deus não só promete a ele essa sabedoria que ele pediu, uma sabedoria sem igual, que ninguém antes ou depois teria, Incrível. mas também concede o que ele não pediu. Riquezas e honra, de um jeito que o destacaria entre todos os reis da época dele. Uau! Ganhou o pacote completo, então. E ainda promessa de vida longa, mas essa com uma condição: se ele andasse nos caminhos de Deus como Davi andou. Entendi. E aí Salomão acorda? Acorda, percebe a importância daquele sonho, volta para Jerusalém e oferece mais sacrifícios, dessa vez perante a Arca da Aliança, que era o símbolo da presença de Deus ali. E essa sabedoria prometida, ela não fica só na promessa, né? Logo é testada. Não demora nada. Vem aí a prova prática, talvez a história mais famosa sobre a sabedoria dele. O julgamento das duas mães. Exatamente. Chegam ao rei duas mulheres. O texto diz que eram prostitutas, moravam juntas. Certo. As duas tiveram filhos com poucos dias de diferença uma da outra. Aí uma acusa a outra de uma coisa terrível. O que ela diz? Ela diz que o filho da outra mulher morreu durante a noite porque a mãe deitou em cima dele, sufocou a criança. Meu Deus! E quintam, enquanto a acusadora dormia, a outra mulher teria ido lá e trocado os bebês. Deixou o bebê morto com ela e pegou o bebê vivo para si. Que situação. Palavra de uma contra a palavra da outra. Impossível saber a verdade só ouvindo, né? Exatamente. Sem testemunhas, sem provas, as duas discutem na frente do rei, cada uma gritando que o bebê vivo é o seu. Como resolver isso? É aí que entra a tal sabedoria divina em ação, imagino. De um jeito bem chocante, na verdade. Salomão ouve as duas e pede uma espada. Uma espada. Pra quê? E ele dá uma ordem que deve ter deixado todo mundo ali de queixo caído. Cortem a criança viva ao meio e deem metade para cada uma. O quê? Mas ele não ia fazer isso de verdade? Ia. Não, claro que não. A ordem foi brutal, mas o objetivo não era executar a criança. Era, assim,
provocar uma reação. Funciona como um teste extremo. Um teste de maternidade? Exato. E a reação vem na hora. A verdadeira mãe, movida pela compaixão, pelo amor pelo filho, ela se desespera e implora ao rei. O que ela diz? Por favor, meu senhor, dê o menino vivo para ela, pode dar, mas não matem ele. O amor dela foi maior que o desejo de ter o filho para si. Nossa, e a outra? A outra mulher. A reação dela entrega tudo. Ela concorda com a divisão, diz, não vai ser meu, nem seu, pode cortar. Fria, né? Cruel até. A diferença é gritante, a compaixão de uma contra essa indiferença da outra. E Salomão percebe na hora. A verdade ficou exposta ali na reação de cada uma. Então ele dá o veredito final. Sim, ele declara, entreguem o menino vivo à primeira mulher. Não o matem, ela é a mãe. A ameaça da espada revelou o que estava no coração delas. Que demonstração de sabedoria prática, hein? Qual foi o impacto disso no reino? As pessoas ficaram sabendo? Com certeza. A notícia correu por todo Israel. E o texto bíblico diz que o povo passou a temer o rei. Temer no sentido de medo? Não de medo, mas de profundo respeito, de reverência. Eles reconheceram que a sabedoria que ele tinha vinha de Deus. Era divina para poder fazer justiça. A promessa do sonho se cumpriu ali, publicamente. De forma bem concreta e dramática. É incrível pensar nisso. Salomão pede discernimento, a ferramenta essencial para uma liderança justa, não poder ou riqueza para si. Exato. E a gente vê essa sabedoria resolvendo um conflito humano super complexo, de um jeito inesperado, mas que revela a verdade profundamente. E fica uma reflexão interessante, né? Essa sabedoria imensa, dada para governar uma nação inteira, Sim, a primeira grande demonstração pública dela foi para resolver o dilema de duas mães, mulheres marginalizadas pela sociedade da época. verdade. O que isso sugere? Talvez sugira onde a verdadeira justiça e a liderança sábia realmente precisam começar, né? Não só nas grandes decisões de Estado, mas ali, no âmago dos conflitos e das relações humanas mais básicas, entendendo o coração das pessoas.